O Fernando trouxe para nós aqui hoje o tema, olha esse tema aqui, eu quero desafiar o nosso telespectador internauta se a pessoa não enquadra pelo menos um pouquinho nessa questão aqui. O tema de hoje é ciúme, olha só, hein? Ciúme, o Fernando trouxe para explicar para nós, para debatermos aqui com relação a essa questão, né? A gente tem visto aí, né, Fernando, nas redes sociais, nos programas policiais, nos programas de telejornalismo, essa questão de ciúme, pessoal. É homem que mata mulher, mulher que mata o homem, brigas, né, de uma forma geral por conta de ciúme, todo tipo de ciúme que existe até no trabalho, né, até na escola, né, ou seja, para tudo quanto é lugar tem o tal do ciúme, mas nunca é tão problemático quanto na relação. Né? Então eu queria te perguntar justamente isso, Fernando. Falar de relacionamento é um desafio quando se coloca o ciúme? Ah, completamente, viu, Faria? Porque o ciúme é igual a gente sempre fala, que o ciúme ele é natural na vida do ser humano. Inclusive é natural até na vida, a gente vê os animais também. Quem tem cachorro sabe disso. Então, o que acontece? Existe a forma que a gente tem de administrar o ciúme, viu, Faria? Tá? Porque ninguém consegue falar, vou acabar com o ciúme. Quem falou isso, escreveram alguns livros sobre isso, mas é tudo besteira. Ninguém acaba com esse sentimento, porque ele está ligado a quê? O amor, tá? E o ciúme, no caso, viu, Faria? Ele tem dois tipos de ciúme que a gente encontra. Tem o ciúme sentimental, que é esse ciúme que engloba tudo, tá? Engloba ciúme fraternal, ciúme entre irmãos, entre amigos, papai, mamãe, filhos, aquele ciúme que tem dentro de casa, ciúme entre colegas de trabalho, e tem o ciúme conjugal, esse que é o mais perigoso, tá? Por quê? Porque envolve aquilo que a gente chama de erotismo, envolve a parte do sexo. Então podemos dizer, logo no início aqui da sua explicação, Fernando, que todo mundo tem ciúme. Todo mundo tem, todo mundo normal, tá? Agora, as pessoas, por exemplo, que a gente chama de psicopatas, que são os que têm um comportamento antissocial muito acentuado, esses realmente eles não têm ciúme, eles fingem que têm para poder manipular. Porque o ciúme também é uma arma, viu, Faria, de manipulação. Tá? Então, o ciúme a gente tem que tomar cuidado, porque quando ele começa a desembocar na posse, no sentimento de posse obsessivo, tá? Aquele sentimento de exclusividade e naquele sentimento de medo também, porque o ciúme anda pelos três pontos, que é a exclusividade, tá? É a posse e o medo. Medo de quê? Medo de perder o amor da pessoa. Exclusividade, a pessoa querer ser o número um, tá? Na relação. Por exemplo, um filho nasce, tá? O casal casou ali, tem 1 ano, o filho nasce. O que acontece? A mãe começa a cuidar do filho, aí o pai, ele ama o filho também, mas ele já começa a ficar com ciúminho do filho. Por quê? Porque ele vai ter que dividir a exclusividade do amor com a esposa e o filho. E isso ele não quer muitas vezes, de forma inconsciente, viu, Faria? Tá? Mas isso acontece muito também. E acontece até mesmo de forma consciente, né? Então, consciente. Quando é consciente é que é o perigoso. Que é o perigoso, verdade. Tá? E o medo, que é o normal, muitas vezes nas relações conjugais, viu, Faria? É esse medo que a pessoa tem de perder o amor do outro, de deixar de ser aquela pessoa exclusiva da pessoa que é o objeto que a gente ama. Olha, Fernando, você falou uma situação interessante. A gente observa que nos dias de hoje tem muitos casais que optam por não ter filho. Claro que por variados motivos. Mas seria um deles essa questão do ciúme também? Não, às vezes, geralmente no caso do casal que opta por não ter filho, é por egoísmo mesmo. E por uma questão de querer ter uma ascensão na carreira, uma ascensão social. Pensa mais no trabalho do que propriamente pensa mais no trabalho, em formar uma família. Não é tanto por causa do ciúme dele ou dela perder a exclusividade com a chegada de um filho. Mas pode ser que aconteça também. Tá? Que muitas vezes, na parte de um dos cônjuges, por exemplo, do marido, por exemplo, que não quer ter filho. Muitas vezes ele não quer ter filho para não ter que dividir o amor daquela mulher com a outra criança. Tá? Então, quer dizer, aí começa a entrar para o lado doentio do ciúme. Aí ele já deixa de ser normal. Ele passa a ser o quê? Uma doença. Uma doença é o quê? Um transtorno mental. Tá? E pode chegar a um distúrbio de comportamento muito sério
e que é o que a gente vê aí nas páginas de jornal, que muitas vezes desemboca no assassinato, no suicídio. Olha, Fernando, Certo. inclusive nós que trabalhamos com pessoas, né? Certo. Constantemente na área de comunicação, a gente está aí envolvido em entrevistar pessoas e tal. Então está nas rodas sociais, acompanhando tudo e todos, né? Muitas das vezes a gente ouve, mas eu não tenho ciúme. Esse sintoma não cabe a mim. No caso é mentira, né? É mentira. Acaba tendo um pouquinho de É ciúme. mentira, ou ele é um sociopata. Tá? Ou ele é um psicopata ou está mentindo mesmo. Tá? Para fazer bonito, porque tem muita gente que acha que ter ciúme é sinal de fraqueza. De fato, ela é uma fraqueza, viu, Faria? O ciúme é uma fraqueza do nosso caráter, do nosso sentimento, mas nós somos humanos, tá? E como ser humano, a gente ainda não consegue amar de uma forma madura, totalmente madura. Tá? A gente sempre a gente ama, viu, Faria? Ainda de uma forma muito imatura. Cheia de expectativa, cheia de possessividade. Nós vamos para um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações. É rapidinho. Pergunta, Fernando, já que o assunto hoje é a questão do ciúme, o ciúme tem alguma relação com a bebida alcoólica? Faria, a bebida alcoólica, como a droga que é, ela exacerba todos os sintomas do ciúme, quer dizer, os sintomas negativos do ciúme, tá? Então, quer dizer, o ciúme, quando ele já tem uma coisa de doentio, ele fica pior ainda quando a pessoa usa álcool. Por quê? Porque quando a pessoa usa o álcool, Faria, você está diminuindo o quê? As suas percepções, sua capacidade de raciocínio e de bom senso. Então, quer dizer, tudo aquilo que está lá no fundo, nos porões do seu caráter, que você esconde muitas vezes, aquilo lá vem à tona. E aí você fica violento. Se você é uma pessoa realmente violenta, você vai ficar violento. Se é uma pessoa sem educação, você vai ficar sem educação, tá certo? E vai chegar até agredir, ou às vezes pode até matar o parceiro, tá? Seja homem ou mulher. Então é preocupante mesmo, as preocupante. Pessoas que ingerem bebida alcoólica e já tem essa predominância, Tendência. né, com relação a essa Isso. questão do ciúme, é preocupante mesmo. Então, e essa questão da polícia, por exemplo, estar fiscalizando os barzinhos, isso aí tem diminuído demais os assassinatos, os crimes passionais que acontecem muitas vezes num boteco, num bar. Então é muito importante, viu, gente? Se a pessoa tem ciúme, evita de ir beber, porque a bebida ela vai potencializar o sintoma de uma possível doença. É um estimulante para agressão. É um estimulante. Então o que acontece? Se a pessoa tem aquele ciúme doentio, o ideal é o quê? Procurar um médico, tá? E fazer uma psicoterapia, no caso, e se precisar usar medicamento, porque tem medicamento excelente no mercado para ajudar a pessoa a trabalhar esse ciúme. Porque como você mesmo disse, Fernando, é importante ressaltar que nós temos essa diferença, né? Do ciúme doentio com o ciúme normal. Isso. Porque o ciúme normal, viu, Faria, eu volto a dizer, é aquele anseio natural que o ser humano tem de exclusividade. Tá? É um anseio natural. Tá? Agora o doentio não, o doentio é aquela obsessão que você tem de ser dono de tudo. Tá? Por exemplo, você começa a namorar uma menina, uma moça, por exemplo. E você acha que não, ela é minha namorada. Que isso? Não é minha namorada coisa nenhuma. Ela está sendo namorada. Eu estou namorando ela, mas ela não é minha. Tá? Nem filho a gente pode falar que é meu. Muito menos uma esposa, um marido. Tá? Então essa mania de posse é muito perigoso quando ela entra na relação conjugal. Fernando, eu até tenho uma pergunta aqui. Até que ponto que se pode confundir ciúme com inveja? Onde é que se enquadra isso? Então, Faria, o ciúme, muitas vezes, ele caminha para a inveja. Por quê? Porque quando a gente tem inveja, Faria, essa inveja ela sempre nasce de uma admiração. Tá? Então, quando a pessoa tem ciúme, por exemplo, dentro de um meio corporativo, colegas de trabalho, é isso que acontece muito. Aí entra a inveja. No meio conjugal, muitas vezes não. Mas no meio fraternal, tá? De amizades, entre irmãos, então pode ocorrer inveja. Até entre pais e filhos também ocorre. Tá? Então, quero dizer, a pessoa tem ciúme, mas ela também tem inveja do outro. Quer dizer, ela admira o que aquela pessoa tem e ela ainda não consegue ter.
E não é certo, de forma alguma, a pessoa viver na dependência emocional da outra. Exato, porque geralmente, viu, Faria, as pessoas ciumentas, elas se colocam numa posição de dependente emocional da outra, tá? Então isso é muito perigoso. E geralmente a pessoa que é vítima do ciúme, tá? Ela deixa aquilo ali acontecer também, que é culpa dela, porque são pessoas que muitas vezes não sabem falar não, são pessoas que não sabem colocar limites, tá? Numa relação, tá? São pessoas inseguras, tá? Então, quer dizer, a pessoa ela tem que aprender o quê? Ela tem que aprender a lidar com o ciúme. E isso começa, viu, Faria, dentro do lar, tá? Os pais. Os pais têm que mostrar isso. Muitas vezes a relação de pai com mãe ele é muito ciumento e o filho vai aprendendo. Ele acha que tem que ser daquele jeito. Então ele começa a namorar uma menina, ele fala, não, eu tenho que agir igual meu pai. Meu pai era possessivo, ele batia na namorada, é isso que é o certo. O ciumento, então, né, numa situação como essa, ele teme a solidão? Ele teme a solidão, claro. Tá? Geralmente o ciúme também ele parte do medo. Tá? Esse medo da gente perder aquela companhia, da gente perder o amor daquela pessoa, tá? Ou medo também que é de compartilhar aquele amor com outras pessoas. Por exemplo, às vezes nós vemos relações conjugais em que um dos cônjuges começa, quando ele começa a relação com aquela pessoa, Faria, ele começa a fazer essa pessoa cortar relações com outros familiares, para que ele possa ter exclusividade só para ele. Então ele começa a fazer uma intrigazinha com a mãe, tá? Ó, sua mãe tá falando de você, ó, sua irmã lá, ó, não dá muita atenção para ela não, que ela falou mal de você. Então, quer dizer, a pessoa começa, por causa do ciúme, fazer uma intrigazinha familiar para poder ficar como sendo a pessoa exclusiva daquela outra. Olha, Fernando, nós tivemos o caso do Cássio, né? O cineasta que foi encontrado morto nesta terça-feira em um prédio lá em São Paulo. Cássio, viu? Foi encontrado morto e a polícia agora está investigando se foi uma questão de suicídio ou se foi uma questão de homicídio. Características dão conta que podem ser aí relacionado o crime ao homicídio. Porque a situação que o Cássio foi encontrado, caído lá dentro do apartamento dele, próximo de um vaso sanitário, com as mãos algemadas, com um saco plástico na cabeça, tudo indica que sim. Mas nesta quarta-feira surgiram indícios vindos da família que apontam que ele estava com depressão. E nesse caso, por exemplo, só para a gente fazer uma correlação, o ciúme pode ocasionar o suicídio também, tendo em vista às vezes a questão da solidão. Os familiares apontavam que ele vivia sozinho, que ele não estava realmente se adaptando bem à vida de estar sozinho. E talvez poderia ter ocorrido ali um suicídio, embora toda a situação está sendo investigada. Então, Faria, o ciúme não é que o ciúme causa o suicídio, mas ele pode ser, o suicídio pode ser, uma das causas do suicídio pode ser o ciúme, sim, tá? Mas geralmente a pessoa, quando ela é muito ciumenta, viu, Faria, ela é uma pessoa insegura demais, ela é uma pessoa que não sabe escutar um não, muitas vezes. Geralmente são pessoas que têm um traço depressivo muito forte, às vezes desenvolve a doença, às vezes já estão com a doença, tá? No caso assim do ciúme obsessivo, desse ciúme doentio, tanto é que esse tipo de ciúme ele é tratado com antidepressivo, tá? E ele pode sim, com toda certeza, caminhar para um suicídio. É que nós estamos fazendo aqui uma correlação que do ciúme pode ter uma separação, da separação para a solidão e da solidão para o suicídio. Exato, porque aí passou ele caminhou através da depressão, tá? Então, quer dizer, às vezes a mulher separou dele, muitas vezes, por causa do ciúme excessivo dele. Exato. Então ele já estava deprimido. Aí continuou deprimido, não tratou naturalmente e cometeu suicídio. Tá? Que é uma decorrência normal da doença. Com certeza. A produção está até me lembrando aqui, recentemente nós tivemos um caso aqui no bairro Planalto, em Uberaba. O cidadão brigou com a companheira, pegou a arma, foi para o meio da rua e deu um tiro na cabeça. Isso. E acabou falecendo. Então, ou seja, ele acabou praticando contra a própria vida um ato devido a um relacionamento que acabou não dando certo ali, por questões de ciúme, ele acabou tirando a própria cabeça. Exato.
Mas lembrar sempre, viu, gente, que o uso da bebida alcoólica, mesmo socialmente, olha bem o que eu estou falando, não é que a pessoa está acostumada a tomar o álcool e tal, mas mesmo socialmente vai exacerbar todos esses sintomas, inclusive da depressão também. Tá? Muitas vezes a pessoa bebe num ato de loucura, comete um suicídio. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. E são vários os casos que a gente vê na imprensa realmente de pessoas que estão em bares, boates, restaurantes. Qualquer motivo ali, depois de uma certa ingestão de bebida alcoólica, pode ocasionar realmente um fato grave. Exatamente. É isso mesmo. Bom, hoje abordando o tema ciúme com o nosso psicoterapeuta clínico, Fernando Vieira Filho. Fernando, o pessoal passou aqui pra gente, então, diante de todo o assunto que está sendo abordado, com relação ao tema de hoje, ciúme. Então, mais do que nunca, a importância de respeitar a liberdade do outro. Exatamente, viu, Faria? Porque a pessoa, ela pode sentir um ciúmezinho, tá? Mas ela não tem o direito de achar que pode manter uma atitude agressiva, autoritária, de posse em cima da outra pessoa. Por exemplo, se a pessoa tem ciúme, tem lá vamos dizer assim, a esposa. Essa esposa, ela vai no shopping e ela resolve vestir um shortinho. Tá, veste lá aquele shortinho. O marido, o que ele tem o direito de fazer? Ele chega lá e comunica aquela esposa, fala, ô querida, o negócio é o seguinte, esse shortinho seu é muito bonito, mas se você for lá no shopping, todo mundo vai olhar porque você tem as pernas bonitas, tem um quadril bonito, tá? Não é que eu tô sentindo assim ciúme não, mas por favor, eu vou ficar sentindo mal lá. O diálogo faz a diferença na hora dessa, você né? Você entendeu, Faria? Então, quer dizer, a pessoa pode comunicar, de uma forma educada, tá? Carinhosa. Que gera, sem sombra de dúvidas, uma situação até constrangedora. Né? Porque você tá com a esposa do lado, com a namorada, com a noiva e tal, ela com a sainha curta, um shortinho curto, isso aí todo mundo vai olhar. E aí pode gerar realmente uma situação desagradável. Eu faria. Quer dizer, não é que está errado, mas é um comportamento muitas vezes exagerado da pessoa, que ela tem uma autoestima muito alta, que isso é muito raro. Tá? Então ela quer mostrar que tem um corpo bonito, mas ela tem que ter o quê? Bom senso. Tá? Bom senso. Lembrar que ela está mexendo com o ser humano. Então podemos dizer aqui com todas as letras, Fernando, que o ciúme é o inimigo do amor. É o inimigo do amor. E outra coisa, gente, esqueça aquele bordão que existe. Ciúme é prova de amor. Não é prova de amor nenhum, viu, gente? Ciúme é burrice. O pessoal fala, inclusive, que não é prova de amor. Quem sente ciúme é porque gosta. Se não gosta é porque não tem ciúme. Não, isso é conversa. Tem nada a ver. Não. Eu conheço gente, por exemplo, que sabe administrar bem o ciúme, dá liberdade para a pessoa, né? E tem até uma historinha, né, Faria? Essa historinha que eu vou contar aqui é o seguinte: uma menininha, junto com a mãe, passeava na beira de uma praia. E aí a menina chega para a mãe e pergunta: mãe, como é que faz para o amor durar? Aí essa mãe estava na beira da praia e falou: minha filha, pega um punhado de areia no chão. Isso. Agora aperta essa areia. Isso. Aí a menina olhou ali, a areia escorrendo, viu, Faria? Escorrendo, que é a coisa. Mas, mãe, você mandou eu apertar, a areia está escorrendo. Aí a menina olhou assim e falou: mãe, acabou a areia. Falou: pega de novo agora, mas agora não aperta a mão. Põe em forma de conchinha a sua mão, você vai ver que a areia não vai cair mais. Por quê? Porque eu dei liberdade para a areia, não estou apertando ela. Então é isso aí, gente, é igual amor. Você quer fazer o amor durar? Procura ter bom senso, tá? Dá liberdade, confia na pessoa, tá? E quando sentir alguma coisa meio esquisita, que você não está controlando, tá? É o que a gente chama de obsessividade, aí procura um profissional, tá? Porque tem tratamento para o ciúme muito bom. Tá? Existe medicação se for o caso. E sobretudo, gente, não misture ciúme com bebida. Tá? A bebida ela potencializa todas essas loucuras que a pessoa possa fazer em nome do amor. E é o que a gente vem observando muito acontecer, né, Fernando? Exatamente, Lamentavelmente, relacionamentos hoje que acabam se tornando destrutivos
por conta da questão do ciúme. Exatamente. Né? Ciúme é realmente um mal aí que a gente vê numa relação, porque a pessoa às vezes vê ali a sua companheira conversando com um colega de trabalho, conversando com alguém na rua, nem sabe o que está acontecendo, o cara já chega quebrando tudo, né? Já julgando, imaginando, tá? Esse tipo de gente é doente. Tá? Quando a pessoa chega nesse ponto de brigar, eu te vi conversando com fulano, já é o primeiro sintoma, gente. Pode procurar um profissional. Tá? Não perca tempo, porque senão isso aí só vai crescendo. A gente observa muito, Fernando, já que estamos citando aí formas, né, de demonstração de ciúme, a questão do acompanhamento pelas redes sociais. Mulher que às vezes vai lá no aparelho do celular do homem, ou o homem vai no aparelho do celular da mulher, entra no computador para saber se a mulher está conversando com alguém, ela entra também para ver se ele está digitando com alguém ali. Isso acontece demais. Demais, viu, Faria? Isso também é uma obsessividade que a pessoa tem que tomar cuidado, viu, Faria? Tem que tomar cuidado. Porque esse tipo de doença, tudo que a gente fala que começa a ficar doentio, é muito sorrateiro, viu? É muito sutil, a pessoa muitas vezes não percebe. Às vezes quem está de fora começa a perceber. E essas pessoas que estão de fora, elas têm a obrigação de ajudar essas pessoas. Falar, meu filho, se for um caso, uma mãe observando isso no filho, fala, meu filho, eu estou notando esse comportamento seu que está meio inadequado, tá? Se for um amigo, chega para o amigo, ó, meu amigo, você está exagerando demais em relação à sua esposa, não é bem assim. Se for um filho, também pode falar com o pai, você está entendendo? Mas então a gente tem que tomar muito cuidado, Faria, porque as pessoas, muitas vezes a gente vê pessoas, viu, Faria, que tem tudo para viver a vida inteira junto, e por causa de ciúme, dessas coisas, destrói o casamento, tá? E por coisas irreais, tá? Porque muitas vezes a gente tem ciúme, mas é por fatos verdadeiros. O que acontece? A pessoa fala com a outra pessoa, você entendeu? Tem um comportamento diferente, aí tudo bem. Mas muitas vezes é irreal. A gente até conversava aqui, Fernando, nos bastidores, durante o intervalo comercial, a gente falava até de ex-relacionamentos. Isso. Né? Pessoas que terminam o casamento, terminam o noivado, tal, até mesmo o namoro, e continuam sentindo ciúme daquela pessoa. Isso é né? doentio. Mesmo quando ele já arruma uma pessoa, a pessoa, ele vê a ex-companheira com outro, ou seja, ele às vezes não consegue entender e gera um ciúme tremendo. O Faria, eu já vi casos, o sujeito já está com 3 filhos com outra mulher. Ele ainda implicava com a outra mulher que vivia com outro homem. Tá? E nem filho essa mulher teve mais. Mas ele já tinha feito 3 filhos na outra e ainda ficava implicando, querendo mandar na vida conjugal da outra pessoa. Tá? O que aconteceu? Como é que terminou essa história, Faria? Da pior forma possível. Foi o ciumento que foi assassinado pelo marido da outra mulher, porque ele não aguentou mais a interferência. Aí foi lá e matou o sujeito. Você está entendendo? O ciumento acabou levando a pior. Tá? Então tem que tomar cuidado, gente. Você não tem. Se a mulher já separou, está com outro homem, dê graças a Deus. Tá certo? Que beleza, ela arrumou um homem para cuidar dela. Maravilha. E a mulher tem que pensar da mesma forma. Meu ex-marido arrumou outra mulher, ele era chato, vamos rezar para essa outra mulher aguentar esse marido chato, para depois ele não terminar lá o relacionamento e querer voltar com ela. Muito bem. Aqui para o final da entrevista, Fernando, e também do Polícia Notícia, nós temos aqui o e-book gratuito. Como é que é essa história do e-book aqui para as pessoas que querem participar com Dê um Basta nos Relacionamentos Tóxicos? Ô Faria, esse aí é um e-book escrito pela minha esposa, Eliana Barbosa, Dê um Basta nos Relacionamentos Tóxicos, mostrando como que a pessoa vai lidar com pessoas complicadas e difíceis que tem nos relacionamentos. Então, para você conseguir, você entra nesse link aí que está embaixo, www.poderosasefelices.com.br/ganhar presente/. Você entra nesse link e lá tem as instruções para você ganhar o e-book. Ganha na hora, viu, Faria? Já ganha na hora? Aí a pessoa vai ler ali no... Só acompanhar o que tem que fazer lá, né? Isso, e aí ela vai poder ler nos como é que chama? No celular e também no notebook, no computador, na tela do computador. O tema é esse, né? Dê um basta nos relacionamentos tóxicos. Então é um tema que nós estamos falando aqui sobre ciúme, que encaixa direitinho. Porque às vezes quando a pessoa não controla o ciúme, ele passa a ser tóxico para todo mundo em volta. Tá ok. Fernando, mais uma vez, muito obrigado